O motivo do vídeo de hoje, então, pessoal, é a ADI que está em tramitação no STF. A ADI que eu não me recordo o número, mas que tem como teor, como conteúdo, a seguinte discussão: é possível reeleição de dos presidentes do Congresso ou não? É essa discussão que está em pauta no Supremo. Então, salvo engano, é o parágrafo 4º do artigo 57, se não me engano. Eu vou precisamente olhar isso e depois faço uma correção posterior, se estiver errado. Mas, salvo engano, é esse dispositivo da Constituição, ou é artigo 57 ou artigo 54, que veda expressamente a reeleição para mandato duplo, né, para duplo mandato de presidente tanto da Câmara Federal quanto do Senado Federal, da Câmara dos Deputados e do Senado. Então, isso está expresso lá. Eu venho trazer esse tema aqui e aí eu digo para vocês que não sabem o termo ADI, significação declaratória de inconstitucionalidade, mas o teor e a parte principal do vídeo não é nem isso, é tratar de uma coisa singular, mas que é de uma importância plural. Interpretação, a gente faz interpretação para entender, né, para entender o que está dito ali no texto, né, o que está posto ali no texto. Em literatura, às vezes, a gente costuma fazer interpretações que extrapolam a racionalidade humana, que extrapolam a racionalidade humana, que extrapolam a razão. Ou seja, parte para o mundo mesmo espiritual, né? Parte para a questão das imaginações, né? Para essas questões metafóricas, né? E deixam de ser interpretações simples, né? São grandes interpretações que a gente faz na literatura, né? Em textos literários, em poemas e outros textos afins. Então, dentro da interpretação do direito, e aí eu dou essa minha opinião, ainda eu acredito que de forma prematura, mas com base em todo o conhecimento que eu adquiri até hoje, e aí não faço sopesamento de conhecimento, não digo nem que pouco nem que muito, mas com base em tudo que eu já aprendi, a gente faz interpretação de acordo com aquilo que está posto. E no direito eu já compreendi o seguinte: se a gente vê lá, se a gente visualiza no dispositivo constitucional uma brecha que possibilita mais de uma interpretação, a gente discute isso, essas lacunas interpretativas, com o intuito de chegar a um fim, certo? Para isso que existem os debates, para isso que existem os julgamentos, as audiências e etc. Para a gente chegar a um fim da interpretação daquele dispositivo legal que está posto nas legislações, que é posto pelo legislador, né? E aí, no caso da Constituição, pelo que foi posto pelo Constituinte originário e não modificado até então, ao meu conhecer, não modificado ainda pelo Constituinte derivado. Este dispositivo, ele é claro, né? Ele não cabe interpretação a mais, né? Interpretação extensiva, interpretação que diga ao contrário do que ele está dizendo ali. Então, não cabe a uma Suprema Corte interpretar de maneira diferente do que está expressa a Constituição. Para que se interprete de maneira diferente o dispositivo constitucional, é preciso que, através de emenda, o Constituinte derivado modifique esse dispositivo. O que eu estou querendo dizer para vocês, falando em palavras mais comuns, pessoal? Por exemplo, quando minha mãe diz não vai tomar sorvete hoje, aí eu faço uma analogia bem dessa forma mesmo. Quando minha mãe diz não vai tomar sorvete hoje, minha mãe não está dizendo não vai tomar sorvete hoje se isso ou se aquilo, não. O texto que minha mãe emitiu foi claro, foi evidente, né? Foi suficiente para que eu possa entender o comando
da norma estabelecida por minha mãe. Não tem sorvete hoje. Pronto, eu já entendi. Não cabe interpretação extensiva a isso. Não cabe a interpretação de que minha mãe poderá liberar se caso isso, se caso aquilo. Não tem isso no dispositivo. Entendeu? Então, a interpretação que eu posso fazer deste comando de minha mãe é que ela não liberou e ponto final. Então, é exatamente isso que ocorre na Constituição Federal. Nos artigos, nos dispositivos que tratam desta questão de reeleição ou não, né, do presidente da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, veda expressamente, diz assim com essas palavras: é vedado a reeleição destes presidentes, das pessoas que ocupam este cargo de presidente. É vedado, simplesmente isso. Cabe ao STF fazer o quê? Uma interpretação conforme a Constituição e dizer para o Congresso: olha, a Constituição diz o seguinte, é vedada a reeleição, ponto final. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal entender que, à luz do nosso momento atual, pelas pessoas que estão ocupando aquele cargo, porque é não sei quem, porque não sei o que, não cabe isso, sabe, pessoal? E aí eu não estou sendo... Possa ser que muitos achem que eu estou sendo friamente legalista, indo estritamente ao texto da lei. Mas não é isso. É porque realmente o texto ali, o dispositivo legal da Constituição, ele não admite interpretação que não seja essa. Né? Interpretação que mude o sentido disso. Porque se houver uma outra interpretação diferente dessa, vai ser uma interpretação contrária a essa. O que vai contrariar, por consequência, a própria Constituição. Então, não cabe esse tipo de interpretação naquele dispositivo. E eu trago justamente essa discussão da interpretação, gente. Quando a gente faz a interpretação e o texto ele dá brechas para a gente ir para outros caminhos, tudo bem, aí a gente tem que debater maciçamente, né? Mastigar mesmo aquele texto para que a gente chegue em uma conclusão, em um consenso, né? Em uma decisão coletiva. Quando o texto é expresso, não cabe isso. Cabe a gente ler e interpretar conforme aquilo que está dito ali, que está posto. Ainda mais com o dispositivo, quando o texto é claro. Se o texto é claro, né, como diz Arnaldo, a regra é clara, Arnaldo, como diz o Arnaldo, se a regra é clara, que se aplique a regra, ponto final. Né? Não há nenhum mistério quanto a isso, sabe, pessoal? Então, essa é uma chateação minha, que eu venho trazer aqui, né? Fiquei muito, chateado mesmo com isso, com este julgamento que está acontecendo na Suprema Corte. E eu espero que o entendimento interpretando conforme a Constituição seja mais adequado, porque senão a gente vai continua a ver, né, desmontes, rasgoszinhos que vão contribuindo para o desmanche total da nossa Constituição Federal, algo que é um sinal muito grave e que a gente tem que prestar muita atenção nisso. Valeu? Obrigado aí, pessoal.